Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Viva Mais, o programa de saúde e propósito da IPPTV. Meu nome é Lasco Visto e estou aqui com a minha co-apresentadora e parceira de vida, Sara. Seja muito bem-vindo. Hoje a gente tem um programa muito legal. Gente, vocês não têm ideia. Eu tô super animado. A gente está aqui com uma pessoa incrível, uma irmã de fé, chama Cláudia Luz. Ela vai se apresentar daqui a pouco, mas ela tem uma história maravilhosa porque ela trabalha na área da saúde, mas ela tá nos lugares onde mais precisa de ajuda, que são em missões humanitárias. Então, sabe aqueles desastres? Sabe aonde o bicho pega? Então, quem tá lá na ponta resolvendo, bem, ela é uma dessas pessoas. Então, a gente vai ouvir muitas histórias legais hoje e eu te convido a ficar até o final e acompanhar. Então, e se você estiver começando a assistir agora, já aproveita e compartilha com as pessoas da sua rede, porque vai ser um papo incrível. Cláudia, seja muito, muito bem-vinda. Estou super feliz com a sua presença. Obrigada. Muito legal. Feliz. Eu tô aqui me deliciando com esse papo que a gente vai ter, porque o nome da Cláudia é muito lindo, né? Cláudia Luz. Quando eu ouvi o nome dela, foi a primeira coisa que eu falei, nossa, que nome lindo. Cláudia, para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua história. E como é que você escolheu a enfermagem? É uma história incrível também. Eu gosto muito dessa história porque eu nasci filha da Dona Helena e do seu Manuel. Uhum. Eu sou a quinta filha de 9. Então eu sou exatamente a do meio, né? Então tem 4 para cima, 4 para baixo. Família grande, mas o incrível é que só tem um homem. Então é a casa das 8 mulheres. Nossa. Eu moro na casa das 8 mulheres. E a minha mãe, ela sempre foi dona de casa, aquela pessoa que nasceu para cuidar também, né? E ela tinha que fazer isso, porque ela teve 9 filhos. E minha mãe tinha um sonho de ser enfermeira. Olha só. Só que na cabeça da minha mãe, o ser enfermeira era aquela enfermeira que pega o neném, porque quase todo ano ela ia para o hospital para ter um neném. Sim. E ela achava lindo aquela situação ali onde vinha a enfermeira e pegava, esse é seu bebê, obstetra, né? Enfermeira obstetra, era isso que ela tinha na cabeça. E os filhos, então, foram crescendo, ela sempre entrava na primeira série. Eu falo que minha mãe sempre estava na primeira série, né? Porque sempre tinha um começando. E a minha mãe, muito sábia, ela foi introduzindo, né, tudo isso para as crianças e para as meninas, né? Que alguém ia ser enfermeira. E ninguém quis. E quando cheguei naquele momento que tem que escolher, né? Sim. Então, eu estava bem na área de marketing. Nossa. Não tinha nada a ver com isso. Nossa, entendi. Tinha nada a ver com isso. E eu gosto muito, tenho muitas ideias, e, enfim. Mas eu fiquei naquela indecisão, né? E eu sempre fui uma filha muito obediente. Eu acho que isso eu tenho uma característica, né? De obedecer meus pais. E a minha mãe, ela falou, por que você não faz enfermagem? Na cabeça dela, pensando na enfermeira obstetra. E eu comecei a pensar e pedi para Deus uma orientação em relação àquilo. Eu fui fazer um teste vocacional e deu essa área. Olha que legal. Então eu já pensei, Deus está agindo nisso, né? Mas eu não sabia direito o que era ser uma enfermeira, né? Mas fiz minha inscrição na faculdade e fiz as provas, passei. Tentei numa faculdade pública, não consegui. Mas meu pai, muito trabalhador e querendo, né, que os filhos estudassem, ele falou, pode ir que eu te garanto, né? Olha que bacana. E fui fazer a faculdade. E nos primeiros anos eu já entendi que aquilo era o que Deus tinha escolhido para mim. O seu chamado. O meu chamado. Meu chamado, o meu propósito, só que não enfermeira obstetra. Quando eu passei nesse estágio, eu entendi que não era isso que Deus queria para mim. Eu sempre gostei muito mais de emergência, de coisas que são mais... te dão mais energia, né? Assim, no sentido de o dia a dia corrido, essa coisa, eu sempre gostei muito. E minha mãe ficou triste, por um lado, mas feliz porque eu consegui fazer aquilo que eu queria e sempre me desenvolvendo nessa área e percorri muitos caminhos dentro dos hospitais, né? Mas sempre entendendo que Deus tinha um propósito para aquilo que não era só ser uma enfermeira. Sim.
né, tinha mais coisas por trás disso tudo, né, que ainda iam acontecer. Então, passei por várias áreas. Comecei trabalhando com o transplante de fígado. Nossa. Uma área incrível, Essa parte de incrível. transplante. De transplante. É bem interessante. Quando o mesmo. enfermeiro ainda fazia parte de 2 equipes. Hoje o enfermeiro, tem um enfermeiro que é do receptor, outro só do doador. Sim. E eu fazia tudo isso, né, um tempo atrás, onde E tudo é muito rápido, né? No tudo muito E rápido. tem o transporte, né, do órgão também. O transporte, que é então um- eu fazia tudo isso. Eu fazia legal. tudo isso. Então eu ia onde estava o órgão para retirar e voltava com esse órgão para participar. Conta pra quem não Isso conhece, é bem porque interessante. que a gente trabalhou na área da saúde, a gente sabe como é que é, mas é uma aventura, É né? uma aventura. E é um cronômetro uma também, né? aventura. E o relógio está correndo, né? Exatamente. Então, quando existe uma possibilidade de um doador, a equipe já fica em alerta, né? Aham. E quando se confirma, então nós saíamos do hospital, já chamávamos quem ia receber, né? O receptor, Aham. que já é aquela festa para a família, né? Nossa, é um momento lindo, E né? íamos até o local onde a equipe retirava Uhum. o órgão e a gente já voltava com ele para transplantar, né, aquele paciente, que sempre foi muito legal. Então, eu trabalhei nessa área por alguns anos e depois comecei em uma outra instituição trabalhando com pediatria, neonatologia. Um pouquinho já puxando pro gajo da sua mãe ali, ó. Exatamente. Mas Sara, o que é incrível nessa história é que onde eu estou hoje foi toda uma trajetória que eu não entendia. Porque Sim. quando eu fazia a faculdade, eu era muito curiosa, eu queria muito fazer as coisas, né? Então, na época do estágio, existem alguns grupos que rodam juntos, né, dentro dos hospitais. E os procedimentos, em algumas situações, não dá para todo mundo fazer. Então, tem um curativo, hoje você faz, amanhã faz ele, outro dia faz outro. E eu não me contentava com aquilo. E eu tinha uma vontade muito grande de puncionar veias. Olha Eu só. queria muito puncionar veias. Tem enfermeiro que Então, fica com medo, você já queria. Não, eu queria muito. E durante o estágio eu não conseguia fazer a quantidade que eu queria, né? E eu sempre deixava amarrado com as professoras, que elas trabalhavam nos hospitais dos estágios, né? Então eu perguntava assim: você vem domingo dar plantão? Venho. Eu posso vir com você? Ai, que legal. E eu ficava dando plantão, né? E teve inclusive uma situação bem incrível que aconteceu num domingo, que eu cheguei para dar plantão no HC. E aí aquela loucura do pronto-socorro ali, E né? o HC, o mundo do HC Ali é o também. mundo do HC, incrível aquele hospital. E eu cheguei às 13 horas para pegar o plantão e veio minha professora. Falou: Cláudia, eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Uma boa e uma não muito boa, mas segura aí. Qual que é a boa? A boa é que você vai funcionar quantas vezes você quiser. Olha só. E a não muito boa é que a pessoa que vai ficar na sala, ela faltou e você vai ficar sozinha. Eu vou estar na sua retaguarda. Eu estava nesse período, estava já no último ano da faculdade, já tinha uma bagagem, fazia estágio de administração já. Então ela poderia ter feito isso comigo. Mas eu fiquei o plantão das 13 até as 19, funcionando todas as vezes. Aprendeu na raça. Aprendi na raça. Então depois fui trabalhar na pediatria, fiquei 11 anos trabalhando na pediatria. Depois fiz pós-graduação em oncologia. Fui trabalhar na onco, que é outro mundo, né? Um mundo onde tem muitas histórias mais também. pesado um pouco, né? Mais pesado, mas muito gratificante, Sim. né? Você trabalhar em contato com as pessoas que precisam muito de um carinho, de um acolhimento, né? Muito. E eu trabalhei ali também. E Deus estava me preparando porque eu fui a pessoa que montou o primeiro time de terapia infusional do Brasil. Olha só. Por causa desse Sim. por causa desse processo todo, né? Desse conhecimento. Eu fui para os Estados Unidos, fiz cursos lá e voltamos e montamos esse grupo, né? Nossa, e Como é que hoje foi, isso está enorme no Brasil, né? Hoje em Isso dia. está em alta, né? E a gente... Centro de infusão. Centro de infusão, mas a gente tem um trabalho, né, que muitas vezes as pessoas não sabem até onde que o enfermeiro pode ir, né? Sim. Porque todo mundo vê o enfermeiro meio braçal, assim, né? Mais técnico, né, nesse sentido. Mas hoje
eu trabalho num grupo, sou coordenadora de um grupo de 10 enfermeiros que são especialistas em implantação de catéter central. É um catéter que vai de uma veia periférica do braço até próximo do coração. Então, é um trabalho super especializado. E delicado, Sim. né? E delicado, né, muito específico, então precisa de uma especialização para fazer isso, né? Eu coordeno uma especialização disso também aqui no Brasil, mas que eu fui começando a ser preparada lá desde a hora da faculdade, né? Do tempo da faculdade. E como é que é coordenar, assim, uma equipe que eu imagino você falando assim, ó, eu aprendi na raça ali, na questão de funcionar a veia, agora você tá no outro lado, você tá coordenando. Como um pouco pra gente dessa experiência de coordenação também, que é importante, né? É muito importante. E assim, a gente precisa ter um desprendimento. Porque eu fiz muito isso sozinha, né? É. E agora eu tenho um time, então eu preciso desenvolver pessoas. E eu acho que essa parte é muito importante, mas quem é muito técnico demora um pouco para entender a importância de estar do outro lado. Sim. De formar pessoas, de ter pessoas que andem junto, né? Que façam o trabalho impecavelmente como você faz. Cada um tem um jeito. Então, tudo isso é uma coisa que tem que ser muito trabalhada para que a gente tenha um grupo sendo desenvolvido, cada um dando aquilo que pode dar o melhor. Né? Sim. E trabalhando com pessoas que são diferentes. Né? Ninguém é igual a mim, graças a Deus, né? São complementares, E né? as pessoas vão se complementando e a gente forma uma máquina. Esse grupo que eu trabalho é incrível, pessoas incríveis que se dedicam muito e que a gente tem caminhado junto. Eu acho que a pessoa mais nova que trabalha comigo tem 5 anos, a gente caminhando, as outras 8, 10, então é um grupo já maduro nesse sentido também, que já amadureceu e já cresceu, crescemos juntos e é muito bacana. Olha, Cláudia, eu tenho uma curiosidade, acho que a gente vai falar sobre muitos assuntos assim, mas eu queria que você desse uma pincelada, como você está num grande hospital, numa parte de coordenação, dá uma pincelada pra gente, como é que foi trabalhar na Covid? Eu sei que você tem outras experiências interessantes, mas agora eu fiquei curiosa, como é que foi a gestão da Covid no Brasil? Porque foi um momento, assim, atípico no mundo, né? Como é que foi você ali num hospital, na parte de enfermagem, que é uma parte bem assistencial, que tá do lado do paciente no dia a dia, como é que foi isso? Foi difícil, bem desafiador, eu digo, porque eu particularmente peguei Covid na primeira onda. Nossa. Quando a gente não estava nem regulamentado para usar máscara, né? Não era obrigatório usar máscara. E eu tinha um sonho de conhecer o Museu da Florence Nightingale, na Inglaterra, né? Nossa. Em Londres. Que eu tinha um sonho. Eu tinha ido para Londres. Você Eu tinha voltado, então eu não sabia se eu estava com Covid de lá ou daqui. Então foi bem difícil. Só um parênteses, conta pro pessoal quem é a Florence, porque ela é uma figura tão importante no mundo da saúde, ela transformou tanto, e nossa, eu tenho muita vontade, olha, teria vontade de conhecer também, nossa. A Florence foi incrível. A Florence, ela tem frases que ela disse lá em muito tempo atrás, né? Que se reflete hoje, né? Ela tem uma frase dela que fala assim, não é de se estranhar que uma pessoa, que a gente diga que uma pessoa que interna em qualquer hospital, a gente não deva causar nenhum dano para ela. A Florence já dizia isso lá longe. Ela era freira, eu não lembro agora qual que era a história. Ela não era freira, ela era uma pessoa da alta sociedade, uma filha de uma pessoa de alta sociedade e que quis trabalhar na guerra. Ela tinha um chamado também, né? Sim. E ela foi trabalhar na guerra. E ela fez muitas coisas incríveis, como diminuir a infecção. Lavar as mãos. Lavar as mãos, essa coisa eu de li algumas reportagens, né, históricas sobre ela. E quando ela falou que tinha que desinfetar o ambiente, o pessoal começou a falar, não. Isso, os médicos é começaram louca, a ir né? contra ela. Falou, não, que essa é louca, não tem que fazer isso não pode fazer isso. E ela foi lá e batalhou, provou. E diminuiu dividiu eu acho que ela dividiu as alas que estavam higienizadas ou não. E a ala que não estava higienizada, as pessoas morriam de infecção e a que estava não. E aí ela conseguiu convencer. Foi incrível Essa é a Florence. Eu tinha muita vontade de conhecer aquele museu e eu fui.
e logo quando estava voltando de lá, estourou o Covid. Nossa, tá. E foi uma fase muito difícil. O meu time foi muito acionado. Demandado, né? Demandado porque tem que colocar acesso em todo mundo. Claro, E imagina. como a Covid é respiratório, os catéteres centrais, eles teoricamente causam mais dano, porque o paciente está tossindo, né, está expectorando, tem máscara, está entubado. Então, os catéteres aqui talvez contribuíssem para mais infecção, né? Então, a gente passou muito catéter, que o nosso catéter chamado PIC, a gente passa no braço. PIC é uma sigla, né, de catéter central de inserção periférica, em inglês. E então, nosso número de passagem de catéteres aumentou muito. E a equipe toda, em algum momento, pegou Covid. Trabalhando na linha de frente, toda. né? Então, a gente teve que ir se revezando e um pelo outro, a gente ficava mais, e todo aquele trabalho de tira roupa, põe roupa para não levar nada para casa, foi um desafio muito grande. Mas teve uma coisa incrível que aconteceu na Covid. Primeiro caso do meu time foi um desconforto total, as pessoas ficaram desestabilizadas, né? E eu chamei uma psicóloga para vir conversar com a gente, e para dar uma acalmada, né? Sim. Explicar, e fizemos algumas dinâmicas ali. E nesse dia eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar as mãos aqui, vamos fazer uma oração do Pai Nosso. Vamos orar. Deus é poderoso para qualquer coisa e a gente não sabe para onde vai essa doença, porém, nós temos essa confiança. Sim. E a partir deste dia, até hoje, existe uma oração no meu time todas as manhãs. Então, a gente também cresceu muito nesse sentido, assim, de um pelo outro, né? Uma comunhão, né? Uma comunhão, um intercedendo pelo outro. Tivemos muitos problemas ali durante a Covid, né? A gente teve crianças que nasceram ali do nosso time, né? Sim. Filho de um, filho do outro que nasceu, e aquela coisa, uma das meninas ficou grávida naquela época, também foi bem difícil. Mas essa comunhão, esse elo que foi formado ali, né? Por estas pessoas que resolveram, junto comigo, se comprometer a fazer aquela oração todos os dias de manhã, e cada um compartilhando aquilo que estava difícil. Eu acho que isso foi o que nos sustentou. Com certeza. E a partir de algum momento, eu conheço vários pastores, um deles é meu sobrinho, é pastor, e a gente fazia 5 minutos, assim, uma palavrinha de um pastor. E foi um tempo incrível, assim, para o nosso time, sabe? Todo mundo... É muito bonita essa história, porque a gente teve alguns episódios anteriores, vale muito a pena assistir. Uma outra enfermeira aqui, que é a Fátima, e ela contou que ela trabalhou também num grande hospital, e no hospital público, e que o dia a dia desse hospital, pela região que ele ficava, era muito difícil. E aí ela percebeu que as pessoas estavam orando, né, antes do plantão, elas se reuniam no banheiro para orar. E ela falou, mas não, eu vou mudar essa história aí, vamos arranjar um cantinho para todo mundo orar junto. E aí isso virou uma cultura no hospital. Então as pessoas vinham, não só a equipe, né, de saúde, ela falou que pessoas que trabalhavam na parte da cozinha do hospital, os nutricionistas, eles iam até lá para orar pelo dia. E ela falava que aquilo mudava como eles enfrentavam as situações que eles iam passar durante aquele dia. Então é muito lindo, a gente vê que em vários locais, a gente não só, né, a gente sabe que você trabalha num grande hospital, mas em outros lugares a gente vê também que como a oração é poderosa, né, a palavra, a fé é poderosa. Exatamente. Até durante o seu trabalho para te ajudar a desempenhar melhor. Muitos dias a gente pensava que não ia conseguir, né, e a nossa oração do dia era, Deus, dá capacidade para que a gente consiga atender todo mundo. Ai, que lindo. Nossa, que legal. Eu fico pensando assim, né? Pensando agora o que você falou, Sara. Quão legal seria se a gente entrasse para trabalhar todo dia, começasse no trabalho, antes de começar a primeira reunião. Oi, bom dia a todo mundo, pessoal. Vamos aqui rapidinho, vamos fazer uma oração. Imagina
Seria, esse é um bom desafio. É a força, é a força. É a força, né? imagina que maravilhoso quem tem essa possibilidade, às vezes você é um líder aí na tua equipe também, instituir aos pouquinhos, né? A gente sabe que é difícil, que às vezes Tem o resistências, né? o mundo oferece umas resistências, mas a gente acha as frestas. Acha as frestas. Os próprios pacientes, né? Quando a gente vai atender, a gente leva o nome dele. Posso levar seu nome para nossa reunião de oração? Ai, que legal. E aí a gente leva e claro. depois volta falando, a gente orou por você, deu certo, olha, seu tratamento deu certo, né? Valeu a pena. Então, Que acho que isso legal. é incrível, porque a equipe cresce com isso também, né? Exatamente. E todos temos problemas, e os problemas são colocados ali, e a gente ora, Deus responde, e a gente vai caminhando. A gente vai seguindo com ele e vai A gente vai seguindo com seguindo. força. Olha, mas agora me conta como é que você foi parar em fazer as coisas do outro lado do mundo e ajudar nessas missões humanitárias. Conta essa história, né? Essa é, olha, a cerejinha do bolo aqui da nossa A gente conversa. vai falar, ixi, vai ter muita coisa Destrinchar. legal. Me conta como é que você caiu, porque, Bom, deixa eu ver, transplante, foi isso, né? pediatria. Aí foi pediatria, Pediatria, aí você, oncologia. infusão, aí Covid, e aí de repente, né? Tudo isso junto dá nisso, né? Bom, eu fui criada num lar evangélico e missão tá na veia, né? Sim. Então, a escola dominical, a gente ora pelo missionário, a gente dá oferta pro missionário, né? E eu não sei se vocês conhecem Vencedores por Cristo, eu viajei com Vencedores por Cristo numa das equipes. Olha que legal. E eu já fazia enfermagem nessa época. Uhum. E eu tive um forte chamado para missões, assim. E uma vez eu comentando com a minha mãe falou, poxa, agora você está fazendo enfermagem, né? Como assim, né? Ela não curtiu muito a ideia, assim, porque acho que na cabeça da minha mãe eu ia embora, né? Porque com o Vencedor a gente ficou 3 meses viajando, então acho que ela sentiu, assim, né, que eu fiquei fora e tal. Claramente você é bem próxima da sua mãe, né? Sou muito, bastante. Eu não te contei, mas você falou que você tem um irmão no meio de 8 mulheres. Sim. Na família da minha mãe é a única mulher no meio de 5 homens. Nossa, é o contrário. É o contrário. É o contrário. Que legal a relação de vocês. Mas na realidade, é que minha avó foi missionária e minha avó foi Olha para só. uma cidade, a primeira igreja batista de Batatais, a minha avó que foi para lá e fundou essa igreja. Nossa, que uma- incrível. É uma igreja filha da Igreja Batista de Jardim Brasil, onde minha mãe frequenta. Mas eu não tinha essa certeza que eu ia ser como minha avó, que eu ia deixar tudo e missionária fazendo alguma coisa específica Sim. para isso, né? E na igreja a gente tem muita coisa de missões, né? E a gente Muito. viaja, eu fiz muito trabalho de saúde, atendendo às expectativas da igreja. Uhum. Mas eu acredito que Deus tem sido tão maravilhoso comigo que ele pegou esse propósito de vida que eu tinha, esse chamado que existia, que com certeza foi dele, né? Uhum. E me coloca numa instituição onde eu tenho condições de trabalhar fazendo o que eu gosto e mais o meu propósito. Amém. Nossa, que lindo. Tudo junto. Tudo junto. É só perfeito, né? É só perfeito. Como diz um pastor aqui da nossa igreja, só coisa boa da parte de Deus, né? Deus Só prepara coisa tudo. boa, não tem nada de ruim. Pastor É só Mariano. esperar e entender e focar, porque eu acho que na nossa vida tem muita distração, né? Uhum. Sem Tem dúvida. muita distração. E se a gente deixar levar por essas distrações, a gente não segue aquilo que Deus quer. Uhum. E eu sou uma pessoa que eu aproveito muito oportunidades, assim. Tem uma coisa que Deus fala, vai, fala. Fala. Uhum. Um dia, só um parêntese aqui, sei que nosso tempo é muito curto, né, aqui, mas As coisas eu tão, vou lembrando das coisas, assim. Eu fui atender uma paciente que o colega que foi atender não conseguiu fazê-la entender a necessidade de colocar um catéter. Uhum. Ela precisava muito. Só que ela tinha recebido um diagnóstico ruim.
E ela falou que ela não ia fazer mais nada, que não ia. E daí me chamaram e falaram, Cláudia, ela precisa muito desse catéter. Conversa você com ela. E aí eu fui. E quando eu comecei a conversar com ela, expliquei o que era. Ela falou, eu já entendi o que é esse procedimento, só que eu não quero fazer. E aí eu insisti, não tinha jeito. Eu falei, vamos fazer alguma coisa? Eu posso fazer uma oração pela senhora? Olha só. E aí ela falou, ela tomou um susto, falou, você faria isso por mim? Sim, eu quero fazer isso pela senhora. E peguei a mão dela, segurei e fiz uma oração com ela. Quando eu terminei a oração, ela falou, olha, eu não sei direito o que aconteceu, mas eu quero fazer o catéter, mas se você fizer. Olha só. Falei, tá bom, eu faço, vamos fazer Fizemos lá o procedimento. E no outro dia, quando eu fui visitá-la, ela falou para mim, eu preciso da sua oração. Olha só. E tava aquele leito cheio de pessoas. E eu falei, meu Deus, e agora, né? Mas Deus fala, vai, é isso que é para fazer. Sim. Mas é isso, né? E tinha várias pessoas ali na sala, no quarto, que é onde ela estava. E quando a gente saiu, uma das enfermeiras falou, Cláudia, eu queria te falar uma coisa. E eu achei que ela falava, pô, você não podia fazer isso aqui, né, tal. Ela disse, eu não sei o que aconteceu naquele quarto, mas a oração que você fez foi para mim. Nossa. Então eu acho que as oportunidades, elas estão, Deus está dando, né? Sim. E você vai aceitando e fazendo de acordo com o que você entende a realidade. E eu acho que essa coisa de participar de missões foi bem isso, sabe? Eu fui me entrosando dentro da proposta que existia na instituição e os caminhos vão sendo abertos, né? Porque Deus quer que... É o ID, né? Vai. Eu não tenho... Se eu falar para vocês assim, olha, eu preguei para alguém, eu não sei fazer isso. Mas eu acho que o propósito da minha vida é viver uma vida que diga isso, né? Que eu não precise falar. Todo cristão é um missionário, né? A gente aprende isso. Exatamente. O pastor bate na tecla, todo cristão é um missionário. Então, através do seu trabalho, da sua oração, daquilo que você faz de melhor, você glorifica a Deus e você aproxima as pessoas de porque Deus. eu não quero ser só uma voluntária, eu quero servir. Sim. Eu quero servir. E essa é uma coisa muito legal, né? Eu fico parando para pensar, claro que todo mundo vai ter desafios e dificuldade, mas quando a gente está trilhando o propósito de Deus na nossa vida, umas portas elas se abrem, assim, algumas se escancaram, né? Meu, não é possível que não é isso, porque eu tô querendo, a gente é meio Jonas, né? A gente, eu não quero ir pra lá, e aí, não, vai, volta, então, isso também é um aprendizado muito forte na nossa vida, né? Porque a gente acaba ouvindo a voz de Deus, né? O Espírito Santo falando com a gente ali, e se a gente parar pra escutar, a gente sabe, né? A gente consegue saber o que ele tá querendo dizer, né? Tá tudo difícil, nada se abre naquele lugar, e tem um lugar que tá falando que é pra ir, meu, confia, né? Vai lá. Vai lá, vai. Usa-me, Senhor, né? Tem aquela canção tão linda que a gente canta, usa-me, às vezes Deus quer te usar onde você está. Né, da forma como você tá ali no trabalho, no dia a dia, ele te usou através da sua oração, que você acreditava que era para aquela paciente, mas na verdade foi para uma colega que estava ali dentro do quarto. Exatamente. Olha, antes agora, vocês esperem aí, porque a gente precisa fazer um rápido intervalo, porque a gente tem os nossos apoiadores que a gente queria dar uma mensagem para você, mas fique aí por quê? Porque na volta nós vamos contar todas as histórias que a gente tá muito curioso para saber. Então fique aí, 1 minutinho só. A gente já volta.
Com mais de 10 anos dedicados à reumatologia, a doutora Thaisa Simões construiu uma trajetória de excelência e cuidado. Com residência e doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, sua experiência se traduz em um atendimento de alta qualidade, diferenciado e acolhedor. Se você sofre com dores e problemas como artrite, artrose e osteoporose ou doenças autoimunes, a doutora Thaisa Simões está pronta para receber você. Agende sua consulta e dê o primeiro passo para uma vida com mais qualidade e bem-estar. Imagine ter um guardião da sua saúde disponível a qualquer hora, todos os dias da semana. Com a telemedicina, cuidar de você e de sua família nunca foi tão fácil. 24 horas por dia, 7 dias por semana, estando ao seu lado oferecendo consultas médicas virtuais e orientações personalizadas. E quando você combina isso com um seguro de vida abrangente, então está investindo não apenas na sua saúde presente, mas também no futuro daqueles que mais importam para você. Cuide-se agora para viver com tranquilidade sempre. Solicite nosso contato. TGL Consultoria. Voltamos. Agora a gente vai entrar Agora o bicho pega, né? numa parte muito legal da sua vida, Cláudia. Eu queria que você contasse um pouquinho das missões humanitárias que você já participou. Essa é uma parte bem incrível mesmo e me faz muito feliz. Sim. E quando eu volto, parece que eu volto muito renovada dessas missões. Porque fazer o bem, parece que a gente vai ajudar tanto as pessoas, mas isso é o bem pra gente mesmo, né? Sem dúvida. Eu participei de acho que uma missão que foi muito importante na minha vida, foi a missão do Haiti, quando teve o terremoto. Eu fui na terceira equipe, então já tinha um tempo que tinha acontecido ali o terremoto, mas ainda peguei uma fase muito difícil. E a cena que vem na minha cabeça quando eu falo desta viagem, porque depois eu fui mais 2 vezes, porque teve a epidemia do cólera, sempre quando tem um terremoto, né, fica aquela destruição, As consequências. as consequências, e a cólera é uma delas. Mas eu me lembro que quando a gente estava atravessando ali a República Dominicana, ali a gente já começava a ver o estrago que tinha acontecido. Então, os caminhões todos parados, né, para levando mantimento, roupas e tal. E aquela fila de caminhão que não podia entrar, porque a confusão ali era muito grande. E eu via várias pessoas tomando banho com a água que corria na rua, sabe? Uma cena muito Marcante, difícil, assim, muito marcante, né? E ali eu já ficava imaginando o que a gente vai encontrar depois que a gente passar a fronteira e para lá. Nós ficamos num lugar onde era um campo, em Font-Parisien. Ali tinha uma escola, que a escola foi destruída, ficou pouca coisa da escola. E o que eles fizeram? Eles fizeram filas de barracas que cada fila era cuidada por um país. Então tinha a fila dos Estados Unidos, da Espanha, Parará e do Brasil. E a gente também ficava em barraca ali. Então a gente ficava um pouquinho mais afastado, né? Então tinha um comando, que era um comando americano, e todos os dias de manhã e à noite fazíamos reuniões ali. E a gente dormia no chão, né? E muitas vezes a gente sentia o chão tremendo ali, ainda, como efeito ainda do terremoto, né? Uma situação bem difícil, né, para quem está indo de um país como o nosso, que a gente tem todas as regalias aqui, ar-condicionado, né, um banho, e lá neste período que a gente ficou lá, então era barraca. Eu me lembro de uma situação bem hilária, assim, que a gente tinha que pegar água para tomar banho. A gente pegava num balde e tinha que andar um período grande, assim, para chegar onde eles fincaram 3 estacas e colocaram uma lona em volta. Então você ficava com a cabeça e com os pés para fora, assim, né? E meu balde, quando chegava lá, não tinha quase água, porque eu derrubava tudo no caminho.
E meu cabelo era muito comprido, eu tinha o cabelo dobro do tamanho desse aqui. Então, eu me acostumei, foi passando os dias e eu fui me acostumando com aquela água, que era metade do balde, para tomar banho e lavar o cabelo também, né? E a situação ali bem difícil, né? As pessoas todas mutiladas. Nossa. E a gente tinha que fazer medicação, então a gente tinha os horários de medicação, o grupo se revezava para atender esses pacientes, tinha medicação de horário, como no hospital, né? Entendi. E o calor insuportável. A gente tem uma foto de um termômetro que a gente mediu dentro de uma barraca, 50 a 52 graus. Nossa, muito quente. Quente, insuportável. Então, essa condição, né, que você é levado, o seu organismo levado, né, à exaustão, extremo, né? Ao extremo, é um fator importante dentro de uma missão, né? Então, fora a questão psicológica também, porque eu acho que você está ali tentando fazer o seu trabalho e tentando acalmar as pessoas que estão naquela situação. E você também tá chocada com o que você tá vendo, né? Conta um pouquinho pra gente como que eu foi. acho que esse equilíbrio emocional, ele precisa ser muito trabalhado, né? Então, nós tivemos todo um preparo psicológico antes, né? Porque nesta situação não existe tempo para você se lamentar, por nenhum motivo, né? Mesmo porque vai terminar aquele período, você vai voltar para sua casa, né? E eu acho que o trabalho interessantíssimo de se fazer é lembrar que você está ali para dar uma condição melhor de saúde para aquelas pessoas, né? Sim. Então, você tem que lembrar que aquele não é a sua casa, não é seu espaço, você tem que fazer o melhor possível, mas você vai sair dali. E muitas pessoas, elas acabam entrando nessa dinâmica de que ela é pertencente daquele lugar, e como que eu vou embora agora e deixar essas pessoas aqui, né? Então, essa parte psicológica, ela tem que ser muito trabalhada, tanto antes, se houver oportunidade, a gente levou o psicólogo durante e depois. Mas sempre em missão a gente tem esse tempo para as pessoas falarem. A gente aprendeu muito, né? Tanto Haiti, a Missão do Sul, São Sebastião, que foi bem difícil também. Deixar um tempo, sempre promover um tempo durante o dia, à noite, para que as pessoas coloquem suas percepções e o que ela está sentindo ali. Ninguém pode guardar nada. E é um tempo mesmo emocional, assim, onde as pessoas se quebrantam ali. E precisa disso, precisa extravasar, né, de alguma forma, para poder dar um cuidado cada vez melhor para esses pacientes. Eu acho que a sua fé, como a gente tem conversado aqui, né, em diversos momentos, você trouxe a fé. Eu acho que em momentos assim, extremos, né, nessas situações, acho que a sua fé também fala um pouco mais alto ali, né? Isso me acompanha o tempo todo. Então, quem vai comigo, quem vai na minha equipe, na caravana, na minha caravana, na missão, sabe que a gente tem uma foto linda na nossa saída de uma das missões o ano passado, em que nós nos reunimos com toda a diretoria do hospital no estacionamento, todos dado a mão, e o próprio diretor falou: Cláudia, a gente ora no aeroporto. E ele falou: dá para você orar aqui porque eu quero participar? Ai, que legal. Então tem essa foto linda, assim, de todo mundo com as mãos dadas e a gente orando. Então, ninguém é obrigado, né? Isso também claro, bacana, é democrático, né? Sim. Então, se você quer participar, muito bem. Então, eu sempre deixo falado lá. Se a gente vai se reunir 7 horas para tomar café, então 6h30, quem quiser participar, né? E é um momento legal, todo mundo vai, e conta da família que ficou, e ligou para a família e falou isso, e vamos orar por isso específico. O outro que ficou doente precisa orar, a gente precisa orar pro fortalecimento da equipe, para ninguém ficar doente, para Deus proteger, porque é complicado, né? A gente não leva muito soldado a mais, né? Claro. A gente leva o soldadinho tudo contado, porque né? Você perde um e você ainda tem que cuidar de mais um, Exatamente. né? Então, esse reforço espiritual, ele é muito necessário. E tem alguma história marcante? Ai, desculpa, eu tô aqui, ó. Eu tô adorando esse papo, mas eu queria saber se tem alguma... Pergunta aí. Se teve alguma história, porque o Haiti, assim...
acho que a maior parte das pessoas, né, ficou impactada com essa tragédia. Foi uma situação muito difícil, né? Vários países se mobilizaram para ir até lá. Mas tem alguma história que te marcou, né, de toda essa experiência que você viveu lá, de alguém, de alguma família? Conta um pouco pra gente sobre isso. Olha, ali tiveram várias histórias, né? Porque os pais, na ânsia de melhorar a condição de um filho, eles queriam que alguém levasse as crianças de lá, né? Então, esse foi era difícil também pra gente, né? Que estava convivendo ali com aquelas pessoas que a gente pega amor. Sim. Todas as tardes a gente fazia aula de português para eles. Eles são muito interessados e são muito inteligentes, porque em 15 dias eles estavam falando frases, aprenderam português. Nossa. A gente vai passar um videozinho depois sobre essa história. Fiquem ligados que daqui a pouco a gente vem coisa boa. E isso, então, era muito impactante, né? Você vê aquelas crianças e tal. Quanto tempo você ficou, desculpa, Cláudia? Eu fiquei da primeira vez 17 dias. Tá. E das outras 2 vezes eu fiquei 15 dias. Das outras 2 vezes que eu fui por cólera. Deve ser, assim, você vive 6 meses em 15 dias, né? 6 meses. Parece que você está intenso, muito né? tempo lá. E, assim, as histórias, elas permeiam as missões, né? Mas o cólera foi bem pior do que o terremoto, para mim, na minha concepção. Porque as mortes foram um número muito alto, né, de pessoas que morriam por causa do cólera. E as pessoas não sabiam que estava com cólera. Acho que é até interessante você detalhar como é que você fica doente, o que é, porque tem pessoas que estão assistindo que às vezes nem conhecem, não sabem. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, sempre quando tem um desastre, né? Então o prédio desmorona e fica aquela sujeira na cidade. Haiti já é um país que tem algumas dificuldades nesse sentido. E começa a infestação de bichos, de roedores, né? Então, por exemplo, no sul, a leptospirose. Então pode aparecer várias doenças. E o cólera é uma delas. O cólera, ele é uma doença que dá diarreia, dá vômito, febre, né? E a pessoa desidrata muito rápido, muito rapidamente. Então, eu acho que essa nossa ida para lá, neste momento, ela foi crucial também. O que nós fazíamos? Nós íamos nas igrejas, tinha um tradutor, porque a gente não fala crioulo, mas a gente falava em inglês com ele, e ele traduzia. Então a gente fez uma aula, o que era o cólera, como que pega, como trata. Então eles se reuniam um grupo de 70 pessoas. Então 70 pessoas a gente dava aquela aula, e aquelas 70 ela tinha que passar para mais 70. Então isso ia disseminando conhecimento, né? Dentro dessa população. E a gente pegava o carro, andava 4, 5 horas para ir naqueles locais onde as pessoas não têm condições de ter nenhum outro mecanismo para saber o que está acontecendo de notícias, né? Orientação, de comunicação não tem. E andávamos mais umas 2 horas. E a gente ia com megafone. Então ia com megafone e começava a chamar, olha pessoal, alguém... Saiam todos primeiro, né? Depois alguém tem sintoma de febre, tem diarreia ou tá vomitando. E aí tinha. Só que eles não sabiam que estava com cólera. Então a gente colocava no carro e levava, ou de moto. Como é que vocês tratavam, né? Hidratação. É só hidratação mesmo. Hidratação. Os hospitais ficaram lotados, né? As camas... bem interessante, né? Eu tenho fotos, acho que quem é novo até na profissão nunca viu isso. São camas que tem um buraco no meio, então a pessoa fica deitada com a calça abaixada e embaixo da cama eles colocavam uma bacia, porque a pessoa não tem controle sobre a evacuação. Caramba. Então, difícil, né? Tinha todos os centros de cólera e nesse hospital que tem lá no Haiti, todas as camas estavam ocupadas, não tinha mais local onde colocar as pessoas. E aí eles furaram as cadeiras, então a pessoa ficava
com a cadeira furada, né? Baixava a roupa e com o soro, recebendo o soro. E se essa hidratação não for feita muito rapidamente, né? Essa pessoa acaba desidratando e morre por desidratação. Nossa. Então, a gente fazia muita punção intraóssea. Porque às vezes a pessoa não tem a rede venosa disponível, né? Para a gente acessar. Caramba! E olha só. o haitiano, ele anda muito no sol, né? Então tem a pele, além de ser muito escura, a pele ressecada, endurecida a pele, né? Então, nessa situação, fica muito mais difícil de né? puncionar a veia do paciente. Olha a sua experiência do passado, Então, a vindo experiência, à tona, tá vendo? Tá vendo? No E aí, Haiti. a gente tem que fazer cursos para estar preparado nesse sentido, né? E a experiência foi muito marcante nesse sentido de ver. Você acabou trabalhando com os outros países, em contato com os outros países? Ou é muito Brasil, Brasil? Não, a gente tem contato, até hoje eu tenho contato com o pessoal de Cuba, pessoal dos Estados Unidos, a pessoa que era líder ali do acampamento, uma querida americana, que a gente tem contato até hoje. Que legal. Nossa, essas parcerias, né? A gente acaba vendo, a gente começa a sentir como que eu posso falar? Uma esperança na humanidade, assim, né? Que você vê todo mundo indo lá ajudar. Todo mundo engajado. Engajado, ajudando. Acho que isso permeia missões, né? Quando a gente sai para fora para ir, vai ter dificuldade, etc. Mas esse sentimento de missão cumprida vem daí, né? Eu imagino. Eu queria agora puxar um outro gancho. Você foi numa missão humanitária no Haiti. Como é que foi fazer uma missão humanitária no Rio Grande do Sul, recentemente? No seu país, na sua casa? Nossa, foi difícil. A gente viajou para lá numa condição, num tempo onde não tinha voo para lá. A gente conseguiu um voo humanitário também. A gente foi no sábado, domingo era o Dia das Mães. Nossa. E aquele voo foi muito emocionante, porque quem estava dentro daquele avião eram o pessoal de saúde e alguns repórteres que estavam indo para lá, e toda a tripulação era voluntária. Nossa. E a hora que o piloto, eu me emociono de falar isso, porque foi muito emocionante aquele dia, que o piloto, quando ele dá aquelas orientações, né? Nós agora vamos subir 10 mil pés e tal, que ele começa a falar, ele foi contando a história de quem estava dentro do avião, da tripulação. Então ele falou, o fulano perdeu tudo, mas ele está aqui. O outro, alguém da família tinha morrido, mas ele está aqui, porque a gente precisa levar vocês para lá. Então, aquele começo ali, e quando a gente começou a sobrevoar e olhar para baixo e ver como que estava, o que veio na minha mente foi o Haiti. Nossa. Porque a gente estava numa condição bem difícil também aqui no Brasil, né? E eu sei que o avião ficou sobrevoando porque não tinha condição ainda de pousar, e ficou vendo aonde que ia pousar até conseguir um local numa zona militar. E nós chegamos já tinha um local próprio, sempre vai alguém antes para entender qual que é o local. Então tinha ido uma equipe antes para entender onde, porque a equipe precisa estar segura, né? Sempre que a gente vai para um lugar de desastre, eu tenho que manter a minha equipe segura e tenho que ter condições de fazer a extração dessa equipe se for necessário. Sim. Então, a gente já sabia o local, e quando a gente colocamos todo o material lá, as pessoas já começaram a chegar. E as pessoas que chegavam eram pessoas que tinham perambulado o dia inteiro, que não tinha, então estavam desidratadas, com frio, porque tinham perdido tudo e não tinham para onde ir. E nós chegamos com informações
novas para elas que elas não tinham. Então, assim, eu sei onde conseguir um cobertor, né? A gente levou assistente social. Eu sei onde você consegue um abrigo para ficar. Então, a gente foi destrinchando ali, ajudando as pessoas a entender onde elas poderiam ficar depois do atendimento que a gente conseguisse dar ali de imediato para elas, né? E a gente ficou ali aquele tempo. Eu fiquei 27 dias ali. Nossa, imagina. Eu fiquei 27 dias. Um mês inteiro lá. É. Eu acho que Impressionante. Deus, assim, te usou, te deu a experiência do Haiti para que você tivesse conhecimento de como passar por uma situação dessa, para você ajudar as pessoas aqui da sua casa, né, do seu país, né, numa situação como essa, porque essa frase que você falou muito marcante, que você estava no avião, quando você olhou para baixo, você lembrou do Haiti. Hoje eu vejo a mão de Deus ali, né, os planos de Deus, ele te levou até o Haiti para que você tivesse o conhecimento para hoje você usar Eu fico situação. imaginando, pensa você está em casa, acontece um desastre, você fica andando 24 horas, aí você enxerga a luz, né? A Cláudia. Cobertor, comida, Nossa. informação, porque você não tem nada. Porque a gente perde um pouco a referência, né? A gente tá aqui, né? Estamos gravando em São Paulo, a IPPTV é assistida por gente do mundo todo, mas tá aí na sua cidade, banheiro, né? Água quente para a maioria das pessoas, internet, assistindo Tem os YouTube. problemas, mas são mínimos, né, comparado. Sim. É impressionante. Eu falo a minha experiência, que de longe não tem nem chegar perto, mas quando eu era novo, eu fui mochilar. Mas mochilar. Eu fui pro leste europeu, fiquei em albergue de €1. E aí você volta e você fala, nossa, um banho quente, quão reconfortante, feliz você fica com as coisas que você tem na sua casa. Um teto, né? É A gente volta muito agradecido, né? A gente dá muito valor ao que a gente tem quando a gente vai para lugares. Imagina o que você passou lá e a sensação de alívio das pessoas em chegar e falar, nossa, eu vou ter a água para beber, eu vou ter alguém que vai me acudir, que vai poder conversar comigo e me falar o que eu tenho que fazer, né? Porque tá tudo... E aquelas pessoas nos abrigos, né? Teve uma universidade que virou um abrigo que tinha, acho que 4.000 pessoas ali. E a gente ia todos os dias para fazer curativo nesses abrigos de pessoas que se acidentaram, né? A hora que a água subiu, tem caco de vidro, tem fio, né? E as pessoas se acidentaram e a gente ia fazer curativo ali. E eu me lembro de uma experiência de uma senhora já idosa, assim, com minha mãe. E ela falava assim, é hoje que eu vou para minha casa? Todo dia que eu chegava lá, eu olhava e falava, eu não vou aguentar. Mas ela falava, gente, vocês já fizeram meu curativo e tal, é hoje que eu vou para minha casa? E ela não tinha mais casa. Sim. E a filha dela olhava assim para mim, e agora, né? Mas... eu acho que esse amor, né, que a gente pode dar para as pessoas, né, e eles ficaram assim tão agradecidos que a gente ia lá e aquela palavra de conforto e fazia o curativo com carinho. A gente sempre leva coisas de primeira geração, né, de última geração aqui, então curativo com prata, né, que nos locais não tem, então a gente procura fazer sempre aquilo de melhor, né, óbvio que numa tragédia sempre tem as adaptações, né, tem adaptação, por exemplo, no Haiti não tem suporte do soro, né, ai gente, não adianta você falar, onde que tá o suporte de soro? Não tem, então tem que amarrar um fio lá na barraca para botar o soro, né, então esse improviso a gente também tem que aprender a ter, né? Jogo de cintura de adaptar. Jogo de cintura, né? Você vai lá numa tribo indígena, né? Numa região remota, né? Que eu acabei de voltar domingo. Andar com a mochila nas costas, no sol de 50, numa trilha muito pequenininha, né? E subida, descida, e vai e molha o pé e segura no cano para subir, enfim. Tem que ter um preparo, né? Precisa ter, porque senão você não consegue fazer. Mas
eu acho que o fato de você se colocar no lugar do outro, né? Eu vi alguém falar que compaixão é você se colocar como se estivesse colocando embaixo na pele do outro, né? Sim. Não é só colocar no lugar do outro. Você está sentindo aquilo que ele está Exatamente. sentindo, né? Bonito. E eu acho que é isso que faz o trabalho rodar, né? Com certeza. Isso que faz o trabalho rodar. Então, ir naqueles abrigos, você está sujeito a pegar piolho, escabiose, né? Tudo verminose, isso. né? Não tem jeito. Né? Aqueles orfanatos que eu fui no Haiti, as crianças queriam carinho, né? Então, vinha pulando no colo aquela criança sem roupa e tudo. Você tem que acolher, Claro. né? Abraça forte ali aquela criança, né? E eu fiz uma campanha de levar roupa para o Haiti. Porque eu não me conformei em ver aquelas crianças sem roupa. Dói, né? Dói demais. Imagina. E eu fui tão ingênua que quando eu voltei do Haiti, eu sabia que não tinha estourado cólera nada. E eu tinha uma sensação de que eu ia voltar lá. Nossa. Eu fiz escrevi uma carta para amigos assim como vocês. Olha, eu vou voltar para Haiti. Você tem roupa na sua casa do seu filho? Alguma coisa que você queira doar? E essa cartinha foi rodando. Eu juntei 5 toneladas. 30 mil fraldas. Ô, louco. Nossa. Que impressionante. As pessoas doavam dinheiro, que falavam, eu sou amiga do amigo, do amigo, e eu quero abençoar. Eu fui na 25 de março, eu comprei Crocs para as crianças. Eu levei muita coisa, computador, levei muita coisa. E a gente tinha um desafio, porque se não tem endereço, se chega lá, as pessoas pegam e vendem. Eles vivem assim, né? Sim. Só que eu fiz uma aliança, uma parceria com o pessoal do Exército quando eu fui da primeira vez, né? E eu peguei um nome lá, oportunidade, né? Peguei o nome das pessoas, tal, e... Você pegando as oportunidades que tinha. Oportunidades, né? Oportunidades. E aí eu escrevi para um coronel, falei, olha, eu tenho 5 toneladas, eu preciso de um endereço. Ele falou, não, pode trazer para o Exército que a gente resolve. Que legal. E aí, uma das vezes que eu fui pro cólera, a gente conseguiu levar as coisas. Que lindo. Cheguei no Exército, aquele container, tinha 2 containers de material. Que legal. E o Exército ajudou a gente a distribuir. Que emocionante. A gente voltou naquele orfanato, a gente botou roupa em todo mundo e deixamos muita coisa lá para eles. Isso é Deus, roupa. gente, isso é Deus. Que legal. Cláudia, não tenho nem palavras, o nosso tempo acabou. Foi maravilhoso. Passou. A gente tinha um vídeo para passar, mas a gente vai colocar, já tá aí provavelmente, nas observações do vídeo, né? Já colocar o link, provavelmente, desse vídeo da Cláudia, que é muito bonito. Assistam, 5 minutinhos, é uma história de vida incrível e tem muita coisa, né? Onde as pessoas podem ver o trabalho que você fez, reportagens. Eu vou pedir para colocar o Instagram da Cláudia depois nesse vídeo também, para seguir, porque ela coloca muito conteúdo lá também. Deve estar embaixo, né? Em algum lugar vai aparecer na tela. Mas deixa um recado final pro pessoal que tá aqui. O que as pessoas que assistiram esse episódio deveriam levar no fundo do coração, assim? Qual que é a mensagem que elas deveriam escutar? Eu acho que a mensagem principal aqui é que a gente está falando de propósito, né? Sim. E eu queria dizer assim, para as pessoas não perderem as oportunidades, porque missão a gente não faz só lá no Haiti. Sim. Né? A gente não faz só lá no Sul, a gente faz missão todo dia, né? E às vezes essa particularidade, talvez, de ajudar alguém está dentro da nossa casa, né? E às vezes a gente quer ir tão longe. Exato. E a gente não precisa ir longe, né? Então, eu acho que a mensagem é fazer alguma coisa por alguém hoje. Amém. Amém. Cláudia, muito, muito, muito obrigada pela sua participação,
pela honra de escutar as suas histórias. Que Deus continue abençoando a sua vida e que você continue sendo luz na vida das pessoas que você atende, que você conversa e que você leva esse carinho todo que você tem no seu coração. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigada por ficar com a gente até esse momento. Espero que vocês tenham adorado, porque assim, foi maravilhoso escutar essas histórias. Espero que você seja um missionário onde você estiver. Todo cristão é um missionário. E não se esqueça dos 3 Cs. Curte, comenta e compartilha. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.